Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Alva Mog Pinto, doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, no Rio Grande do Sul. E eu trouxe para vocês aqui uma pequena discussão, uma apresentação também, sobre os cursos de pedagogia no Brasil, tanto nas modalidades presencial quanto à distância. Eu faço uma análise quantitativa desses cursos. Vocês sabem que os cursos de pedagogia, eles eram unicamente presenciais até 2005. E a partir de 2005, com o decreto 5.622 de 2005, eles passam então a ser autorizados também na modalidade à distância. Essas políticas, elas vêm para dar conta das questões da demanda que o Brasil tem em relação à educação superior, né? Por exemplo, nós temos 18 milhões de estudantes na idade de 18 a 24 anos podendo acessar a educação superior, e nem sempre isso é possível pela falta de vagas, não é? Então, nós tivemos alguns programas como o ProUni, foi um programa importante que em pouco tempo democratizou a educação superior para muitos estudantes que nunca haviam pensado em poder ter esse acesso, né? Principalmente por questões econômicas. Muitos deles eram os primeiros da família a ter o acesso à educação superior, né? E agora, então, nós temos no Plano Nacional de Educação, o plano decenal, que tem uma periodicidade de 10 anos, por isso nós chamamos de plano decenal também. E o plano, ele tem 20 metas, como o anterior também tinha, a serem cumpridas, né? Neste período. E o que acontece é que a meta 12, ela solicita que seja ampliado 50% das vagas do que já está sendo oferecido hoje. Então, nós queremos ampliar muito o número de estudantes com acesso à educação superior. Mas como não temos vaga para todos esses estudantes e os cursos e as instituições de educação superior não têm se ampliado após o governo Lula, né? Imagina-se então ou investe-se na modalidade à distância para dar conta dessas questões. E a meta 12 dias, que estabelece que a taxa bruta de matrícula da educação superior deve aumentar para 50% da sua demanda, ou seja, da população de 18 a 24 anos. Bom, dessa forma, então, como estratégia para atingir essa meta 12, o MEC lança o decreto 9.057 de 2017, que regulamenta novas regras para a educação à distância, ampliando a oferta de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu em EAD, uma vez que diminuiu consideravelmente as exigências anteriores. E agora, essa semana, nós tivemos a notícia que estrito sensu também será liberado em EAD, mestrados e doutorados, né? Bom, então, como objetivo desse estudo realizado, eu tenho analisar o panorama quantitativo dos cursos de pedagogia nas modalidades à distância e presencial, tanto nas instituições de educação superior públicas, como nas instituições de educação superior privadas no Brasil. E o período escolhido foi de 2005 a 2015. Por que até 2015? Porque os dados do INEP não estão completos ainda no censo da educação superior, eles ainda não estão completos até 2018. 2016 já encontramos algumas coisas, mas não muito. Então, eu utilizei apenas os dados que estavam completos, certo? 2005 a 2015. Então, nós temos o decreto 9.057 de 2017, que ele visa ampliar a oferta e o acesso nos cursos superiores do país. Ele permite ainda a criação de polos pelas próprias IES, outros polos, né, de educação à distância.
E também uma novidade, acho que o mais marcante desse decreto é o credenciamento das IES sem a oferta simultânea dos cursos presencial. Isso não acontecia antes e agora vem a acontecer. Se é bom ou ruim, temos que pensar um pouco sobre isso, ver como as coisas se organizam. Mas antes tu não poderia ter um curso à distância se tu não tivesse a mesma modalidade no curso presencial na IES. Agora pode. Bom, então com essas atualizações legislativas, o Brasil visa ampliar para 20% o acesso da sua demanda na educação superior, dos jovens de 18 a 24 anos, que são 18 milhões de jovens, né? Nós temos aproximadamente 8 milhões na educação superior. Isso dá menos de 10%, né? Nós tentamos chegar a 20%. Claro que cada país tem as suas especificidades, né? Mas se formos olhar, por exemplo, a Argentina tem 44 milhões de habitantes, o Chile tem 18 milhões de habitantes, né? A diferença já começa por aí. Mas eles atendem 30% da sua população nesta faixa etária na educação superior. Inclusive, a Argentina tem todo o processo gratuito. Tem outros problemas, mas oferece, né? Os jovens têm chance de aceder à educação superior. No caso dos Estados Unidos, que tem uma população de 325 milhões de habitantes, mais do que nós, né? E no Canadá, 36 milhões. Esses dois países, por serem países desenvolvidos, eles possuem 60% dos jovens da educação superior. Então, o Brasil, que em termos de população se aproxima dos Estados Unidos, deveria ter um sistema de educação superior bastante robusto, como é o dos Estados Unidos, né? China, então, nem se fala. Bom, agora sobre a metodologia da pesquisa, então, a metodologia do estudo foi desenvolvida partindo de uma análise documental do banco de dados, sinopses estatísticas da educação superior, elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Bom, então agora vamos olhar um pouco para essas questões quantitativas que foram percebidas pelo estudo, né? No gráfico 1, fala dos cursos de pedagogia nas modalidades presencial e à distância no Brasil de 2005 a 2015. Aqui nós podemos ter um panorama de quais são os cursos e quantos são os cursos no Brasil, né? Nota-se uma diminuição nos cursos de pedagogia presencial entre os anos de 2005 e 2009, passando de 1.524 para 1.365, tendo diminuído 159 cursos, e voltando a crescer nos anos de 2014 a 2015. Não se pode justificar de forma qualitativa essa diminuição neste momento, nem atribuir essa diminuição à ampliação de cursos em EAD, pois a normativa vigente definia que para haver cursos na modalidade à distância, as IES deveriam também manter os cursos na mesma modalidade presencial. Então, neste sentido, não é esta a justificativa pela diminuição dos cursos. Pode-se perceber que a modalidade à distância aumentou 14 cursos, que representavam 1% em 2005, para 126 cursos, representando 8% em 2015 dos cursos à distância. No gráfico 2, então, nós estamos apresentando um total dos cursos de pedagogia na modalidade presencial, em todas as IES, todos os tipos de IES, de 2005 a 2015. O que nós podemos perceber, então, no gráfico 2? Que o interesse do estudo estava em saber inicialmente que tipo de instituição de educação superior oferecia cursos de pedagogia para, em seguida, analisar o perfil presencial e a distância de cada um.
Nota-se que as universidades apresentam uma diminuição significativa nos cursos de pedagogia em geral, passando de 985 cursos em 2005 para 649 em 2015. Há uma hipótese aqui, né, de que a desvalorização do status profissional do professor tenha influenciado a baixa procura pelos cursos de pedagogia. A diminuição dos cursos nas universidades foi de 34%, enquanto nas faculdades observa-se um aumento de 44%, pois passou de 422 cursos em 2005 para 744 cursos em 2015. Vale lembrar que as faculdades são instituições privadas em sua maioria e foram as que mais ampliaram os seus cursos na modalidade distância. Da mesma forma, os centros universitários apresentaram pouco aumento, mantendo-se com pouca variação, como é o caso dos IFES e dos Cefetes, né? Então, aqui no gráfico 3, nós fazemos uma análise desses cursos de pedagogia da modalidade presencial nas instituições públicas e privadas em 2015, somente no ano de 2015. Então, no que se refere às universidades, as públicas detêm 28% dos cursos de pedagogia na modalidade presencial, representando 446 cursos, e as privadas, 203 cursos, ou seja, 13%. Em relação às faculdades, isso se inverte, sendo que as privadas apresentam 45% dos cursos, com 704 cursos, vejam bem, e somente 40 cursos de pedagogia presenciais nas IES públicas. Essa representação também ocorre nos centros universitários, que tem 126 cursos nas IES privadas e apenas 8 nos centros universitários públicos. Os dados do INEP apresentam 115 cursos nas nas instituições públicas, significando 33%, e 1.033 nas IES privadas, representando 67% dos cursos totais de 1.548 cursos. Pode-se perceber, então, que as IES privadas detêm 100% a mais dos cursos de pedagogia em comparação com as IES públicas. Bom, no gráfico 4, os cursos de pedagogia nas modalidades à distância são analisados apenas no ano de 2015. Então, nós podemos perceber que na modalidade à distância as IES contam 126 cursos. No entanto, a universidade privada, com 39 cursos em 2015, representa 31% do total. Se analisarmos os cursos à distância de todos os tipos de IES, vamos concluir que juntas as IES privadas possuem 64% dos cursos, representando 100% a mais do que as IES públicas. O gráfico 5, então, temos um panorama completo, né, da situação, que são os cursos de pedagogia tanto nas modalidades presencial e distância como nas universidades públicas e privadas, desde 2005 até 2015. Nesse caso, pessoal, é evidente a superioridade quantitativa dos cursos de pedagogia na modalidade presencial em relação à modalidade à distância. No entanto, nós temos que pensar que a modalidade à distância ela está em processo relativamente inicial de implantação. Se nós compararmos com décadas do curso presencial consolidado, não é mesmo? Os cursos presenciais representam 67% em relação aos cursos à distância, e sendo apenas 33% das universidades privadas. O gráfico 5, a gente pode perceber ainda uma diminuição significativa nos cursos presenciais e um aumento dos cursos à distância, tanto nas IES públicas como nas IES privadas. Aqui o mesmo olhar, só que analisando apenas os centros universitários, né? Aqui nós podemos perceber, então, um investimento dos centros universitários na pedagogia, na modalidade à distância, e nenhuma ampliação quantitativa nos cursos presenciais.
O investimento é inexpressível, já que se mantém desde 2005 com 126 cursos. Evidencia-se um investimento um pouco maior nos anos de 2014 e 2015, mas não podemos, é inexpressivo. No gráfico 7, nós temos o mesmo olhar, só que voltado agora para as faculdades. No gráfico 7, então, há uma representação dos cursos de pedagogia presenciais, como já havia antes da aprovação da modalidade à distância. Mesmo assim, nas faculdades, né? Mesmo assim, pode-se observar que os cursos à distância estão tendo uma grande imersão na formação dos pedagogos e pedagogas. Pessoal, aqui o gráfico 8, já acredito que seja o nosso último gráfico, né? Mas ele é muito, muito interessante. Observem bem ali a quantidade de cursos presenciais e logo a seguir 126 os cursos à distância. E na barra azul e cor de laranja, o número de estudantes em cada uma das modalidades. Então, aqui nós podemos perceber que os cursos presenciais de pedagogia, que são 1.548, eles recebem anualmente uma média de 200 estudantes por curso. Já os cursos à distância, que em 2015 são 126 apenas, aportam aproximadamente 2.700 estudantes anualmente por curso. Assim, o estudo identifica que os cursos de pedagogia presenciais representam 92% do curso oferecido no Brasil e os cursos de pedagogia à distância representam apenas 7,5%. No entanto, as matrículas representam 47% para os presenciais e 52% para os cursos à distância. Se as matrículas fossem proporcionais ao número de cursos oferecidos nas IES, né, as matrículas dos cursos à distância seriam apenas 25.500 matrículas. É um valor simulado. No entanto, vemos que o curso à distância aporta 1.300% a mais dessas matrículas do que na modalidade presencial. Então, assim, nós percebemos que nós temos com 1.500 cursos presenciais e 126 cursos à distância, cada um destes grupos de modalidade, digamos assim, atende 300 mil alunos. Então, é uma diferença bastante significativa em termos de número de cursos para atender um número muito próximo de estudantes, não é? E aí, esse pode ser um problema que nós tenhamos que ficar atentos, sabe? Vamos ver as considerações finais. Os relativamente poucos cursos de pedagogia na modalidade à distância, se nós compararmos com a quantidade em presencial, né? Autorizados no Brasil em 10 anos, já alcançaram o número de estudantes matriculados nos cursos presenciais, é o que eu vinha falando, né? Dessa forma, é possível entender que os cursos em EAD incorporam muitos estudantes por turma, sendo necessária uma avaliação qualitativa para análise dos processos de ensino-aprendizagem, como também da qualidade desses cursos. Claro, porque se eu estou conseguindo atender 300 mil alunos em 126 cursos, os mesmos 300 mil que eu consigo atender em 1.500 cursos presenciais, precisamos estar atento para o processo de ensino-aprendizagem e para a qualidade desses cursos, né? Uma das questões iniciais do estudo era saber se estarão os cursos de pedagogia na modalidade à distância se ampliando em maior quantidade do que os cursos presenciais. Podemos responder que sim. Foi possível perceber até o momento, 2015, que os cursos presenciais diminuíram em muitos casos, enquanto os cursos à distância estão pouco a pouco aumentando. Para finalizar, então, o objetivo do estudo, que é analisar o panorama quantitativo dos cursos de pedagogia nas modalidades à distância e presencial, tanto nas instituições de educação superior
públicas, como nas instituições de educação superior privadas no Brasil, no período de 2005 a 2015, eu considero que ele tenha sido satisfeito, né? Esperando contribuir com os próximos estudos. Não pretendo parar e eu vou continuar analisando esses dados assim que eles estiverem disponíveis no banco de dados do INEP. Então eu agradeço a todos, era a minha contribuição para esse momento, estou à disposição para o que precisarem, o que quiserem. Outras discussões também, é só procurar no meu currículo Lattes, os dados estão lá, tá bom, pessoal? Um prazer estar com vocês, muito obrigada, um abraço.